Agora vamos falar para vocês onde está o cálculo no nosso projeto, assim como solicitado pela professora Poliane. Como vocês viram, o nosso projeto não é focado na área de cálculo, mas o cálculo está em tudo. Então vamos mostrar para vocês como o cálculo nos auxilia no projeto e onde está o cálculo nele. O cálculo está na física. É claro, né, gente? Se a física, a aplicação do cálculo no mundo real, nas coisas que você faz no seu dia a dia, na representação do mundo como ele é, então vamos aplicar a física e mostrar o cálculo atrás da física. Vamos então falar de ondas eletromagnéticas. Mas por que vamos falar de ondas eletromagnéticas? Vamos falar de ondas eletromagnéticas porque nossos componentes utilizados como o módulo HC05 que vocês viram e o sensor de presença, esse aqui, utilizam de ondas eletromagnéticas para funcionar. O módulo HC05 ele usa a radiofrequência e o sensor de presença ele utiliza, como vocês podem ver agora, ele utiliza ondas infravermelho para poder identificar o calor do corpo humano. Quando a pessoa passar, ele identifica através de infravermelho. O módulo HC05 ele envia dados via radiofrequência. Só que como é uma onda de rádio, funciona como uma onda de rádio, só que é uma onda de rádio de curto alcance. É de 5 a 10 metros, é pouca coisa. O que é um polarizador? O polarizador nada mais nada menos do que um filtro, entre aspas, de ondas eletromagnéticas. Ele serve para deixar a onda eletromagnética da forma que a gente quer. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, antes do polarizador, esse aqui é o comportamento da onda na natureza, um comportamento caótico. A onda eletromagnética se propaga em diversas direções e nada interessante a gente trabalhar com uma onda tão caótica, tão difícil de se lidar, já que ela se propaga em diversas direções. Vamos fazer com que ela se propague em uma direção só. Isso faz com que, por exemplo, as antenas de rádio no mundo, dependendo da região que você for, elas estejam viradas para lugares diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos eles utilizam um tipo diferente do que na Europa. Por quê? Porque o polarizador utilizado nos Estados Unidos para as ondas de rádio é diferente da Europa. Porque o polarizador vai definir como é que essa onda se propaga, entendeu? Aqui, como representa aqui, é um polaroide, né? É o polarizador, como pode ser visto aqui, polarizador vertical. E aqui, logo depois do polarizador, é a onda polarizada. Isso aqui é a representação de uma onda de luz, por exemplo, que é uma onda eletromagnética, talvez a mais conhecida. As equações de Maxwell. Como vocês podem ver, as equações de Maxwell elas são responsáveis por demonstrar a natureza da onda eletromagnética. Eletromagnética por quê? Porque envolve campo elétrico e campo magnético. Essas leis aqui, lei de Gauss para o magnetismo, lei de Faraday da indução, lei do Ampère, estão todas inclusas nas equações de Maxwell. Só que elas são muito complexas para se lidar, ainda mais para a gente que somos alunos do segundo semestre de engenharia elétrica ainda. Então eu só vou mostrar para vocês aqui mas basicamente elas demonstram o comportamento da onda eletromagnética, mostrando a ligação entre o campo elétrico e o campo magnético. Para ficar mais fácil da gente lidar aqui com vocês aqui o conteúdo, vamos tratar de uma onda harmônica. Temos aqui a equação da onda. Essa equação, como botei a colinha aqui, né? Com essa equação podemos calcular o deslocamento de todos os elementos da onda em um dado instante e a variação com o tempo do deslocamento de um dado elemento da corda em função do tempo. Essa equação é muito importante porque através dela você pode determinar a velocidade, a aceleração da onda. Por quê? Como isso aqui é uma função de deslocamento, ΔS, você que fez física aí deve estar me entendendo. Se você derivar isso aqui, você acha a velocidade. Se você derivar a velocidade, você acha a aceleração.
Agora, se você fazer o mesmo ao contrário, no caso integrar, se você integrar a aceleração, você acha a velocidade. Se você integrar a velocidade, vai achar de novo a função de espaço aí, o deslocamento. Esse IM aqui é a amplitude máxima, é quanto essa função, essa equação pode oscilar no eixo Y, é o fator. Esse aqui é o fator oscilatório, como vocês podem ver, é uma função seno. Isso aqui é a fase. A fase vai determinar se, por exemplo, como isso aqui é uma função seno, ele só pode variar entre mais 1 e menos 1. Isso aí vale para toda a equação de deslocamento. O máximo vai ser 1 e o mínimo vai ser menos 1. Aqui o K é o número de onda, o X é a posição, essa posição X aqui. Aqui o T é o tempo, né? O ômega é a frequência angular, que é importante também, frequência angular é muito importante. Aqui, como eu disse para vocês, esse seno kx aqui vai determinar se a amplitude vai ser máxima ou vai ser mínima. A amplitude máxima é a crista, vai ser quando esse termo aqui der mais 1. Então ele vai estar na crista, vai estar na parte maior da onda. Quando esse seno aqui der menos 1, ele vai estar aqui no vale, na parte na menor parte, em relação ao eixo Y. O valor mínimo no eixo Y, na verdade. Isso aqui é amplitude, como isso aqui é amplitude, YM. Esse YM, como vocês podem ver, como é amplitude, ele depende desse seno aqui, que varia entre mais 1 e menos 1. O máximo é a crista, como eu disse, e o mínimo é o vale, menos 1. O lambda é o comprimento de onda. Mas aí, o que é o comprimento de onda? O comprimento de onda, como é que eu botei mais uma pesquinha, né? É a distância lambda entre dois pontos consecutivos onde o campo e a sua derivada têm o mesmo valor. Por exemplo, a distância entre dois máximos ou mínimos consecutivos. Dois máximos AB é o que? É lambda. A distância entre AB é lambda. A é o que? Crista. B é crista também. C vale, D vale. Como vocês podem ver, isso é lambda. Utilizando essa fórmula aqui, para x igual a 0, temos que IM, amplitude máxima, sendo de menos ômega t. Porque se vocês repararem, o ômega aqui, o termo que acompanha x, ele vai zerar, vai ficar o menos ômega t, o que é esse aqui. Como o seno é uma função ímpar, esse negativo sai para fora. E como sabemos, né, que, por exemplo, quando x0, por isso aqui ser uma equação, um gráfico senoidal, no caso aqui descreve uma senoide, quando x0, y0, e a única condição para isso acontecer, o único valor que vai satisfazer essa propriedade aí, é quando o ômega t for igual a 2π, que no caso vai dar seno de 2π, que é 0. Logo, o y também vai ser 0. Então, x e y 0. Então, descobrimos a partir daí que o período, que é esse tempo aqui que leva para começar uma repetição, é 2π sobre ômega. Como é que eu estava dizendo aqui, né? Uma onda senoidal. Se você for reparar aqui, quando x0, y0, sabendo por definição que a frequência é igual ao inverso do período, ou seja, a frequência é o número de repetições por segundo, que no SI, no Sistema Internacional, é dado em hertz, ou também em segundo elevado a menos 1. No caso, a frequência, pela fórmula que descobrimos aqui, que o período é igual a 2π sobre ômega, substituindo aqui, descobrimos que a frequência, que a frequência é igual a ômega sobre 2π. As ondas eletromagnéticas, em geral, possuem a frequência. Assim, as frequências das ondas eletromagnéticas podem ser calculadas dessa forma também. No caso, C
é a velocidade da luz no vácuo e lambda é o comprimento da onda, de onda. Essa fórmula aqui é interessante porque ela descreve todas as ondas eletromagnéticas. E podemos ver aqui que, segundo esse gráfico aqui, quando há um aumento do comprimento de onda, há uma diminuição da frequência. Quando há aumento da frequência, há uma diminuição do comprimento de onda. Aqui tem as frequências e o comprimento de ondas de algumas ondas eletromagnéticas, né? Aqui o infravermelho, as ondas de rádio, que são as do sensor do módulo Bluetooth. Aqui são do sensor do infravermelho, né? E aqui também, curiosidade, aqui tem a luz visível, né? A própria luz, que ela opera aqui, esse intervalo aqui de hertz.